nós vivemos para a glória do Senhor. Amém? Muito bem, joia. Carol, André, sejam muito bem-vindos, viu? Privilégio tê-los conosco hoje. Muito bom. Fala, irmã. O Espírito Santo. Muito bom. Então, de corações abertos, vamos ler o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17 diz: Então regressaram os 70. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém. Lucas 10, 17. A poeira da estrada ainda cobria as sandálias dos 70 discípulos de Jesus, enviados em duplas para todo o povo de Israel e para todos os que não eram de Israel. O cansaço também pesava nos ombros deles. Eles voltavam de uma viagem exaustiva. Mas aqueles 70 discípulos que voltavam para junto de Jesus pareciam flutuar. Eles eram a imagem da igreja em sua infância. Foi assim que o Senhor começou a dizer o que esperava da sua igreja. A igreja em sua infância. Que igreja? O novo Israel de Deus. O novo Israel de Deus começando a entender sua identidade e sua missão. E a história deles, que é registrada só pelo evangelista Lucas, isso tem de lembrar que só Lucas registrou a ida dos 70, precisa ser ouvida como a nossa própria história. Então, quando a gente está lendo a história dos 70, nós estamos lendo a nossa história, o embrião da nossa história. Os rostos deles antes marcados pela incerteza da missão, imagina, eles estavam indo para o mesmo ministério que os apóstolos tinham ido. E assim, fica sempre aquela sensação de que os apóstolos podem mais. E fica sempre aquela sensação de que a gente não está andando tanto com Jesus como eles andaram, a gente não sabe tanto quanto eles sabiam, ou eles sabem, e como é que vai ser quando a gente chegar lá? Então, eles estavam marcados pela incerteza da missão. Mas agora, esses rostos brilhavam com uma energia contagiante. Eles haviam partido de 2 em 2, como cordeiros enviados
a um mundo de lobos, com uma tarefa simples. Simples. Curar os enfermos e anunciar que o reino de Deus estava próximo. Até onde isso é simples, é complicado. Não é? Você recebeu uma ordem de Jesus para ir e curar os enfermos. Isso, a forma como é dita é muito simples. Mas a operação disso é muito complicada. Mas foi isso que eles fizeram, foi isso que eles foram chamados a fazer. Curar os enfermos e anunciar que o reino de Deus estava próximo. E aí eles foram, nessa fé, recebeu uma ordem, vai. Jesus disse, vai e cura, então vai e cura. Mas eles descobriram algo mais, algo que os deixou maravilhados. Assim que viram o mestre, na volta, óbvio, um deles com a voz embargada de euforia, não conseguia falar direito, ele não conseguiu se conter, e ele disse, Senhor, e os outros todos chegaram, concordando com ele, com o que ele ia dizer. Senhor, foi incrível, até os demônios se submetem a nós, quando usamos o teu nome. Até os demônios se submetem a nós, quando usamos o teu nome. Bom, a alegria deles era pura e válida. Eles não se alegravam com o poder para si mesmos. Não. Eles deixaram claro, quando usamos o teu nome. Eles estavam alegres com a libertação completa que eles testemunharam. Ou seja, nós fomos lá para curar enfermos e vimos toda sorte de cura, toda sorte de libertação. Os possessos foram libertos, os demônios foram embora. Você não tem ideia do que é encontrar uma pessoa que tinha sido transformada num ninho de demônios e de repente os demônios vão embora. Você não tem ideia do que é isso. Aqueles que já tiveram essa experiência, eles sabem exatamente do que é que eu estou falando. Você, há alguns minutos, estava falando com um tipo de pessoa, minutos depois, tem outro ser humano diante de você. Um outro ser humano que nem mais se lembrava que era assim. Porque esse é o problema de quando alguém se torna um ninho de demônios. A personalidade dele vai sendo sugada. Ele vai desaparecendo. Então chega uma hora que ele nem mais se lembra como é que ele era. Porque ele está cada vez menos ali. Cada vez menos ali. E o objetivo do adversário é levá-lo ao desaparecimento completo. A gente cruza com muitos deles que você sabe que você está vendo um corpo, mas não está vendo mais a pessoa que originalmente vivia naquele corpo. Ele se transformou em um ninho de demônios. Ele não tem mais nenhum senso do que está acontecendo. Perdeu a personalidade, perdeu a vida, perdeu tudo. E aí os discípulos começaram a ver os demônios indo embora e seres humanos que já não se lembravam mais de quem eram, voltando a assumir o controle de si mesmos. Porque esse é o objetivo do Senhor. Levar a gente a ser cada vez mais a gente. E o inimigo, claro, quer fazer-nos desaparecer. Então, a alegria deles era pura e válida.
Eles não estavam se alegrando com o poder para eles, mas com a libertação completa que testemunharam. Eles viram pessoas antes atormentadas e aprisionadas serem restauradas, não apenas no corpo, mas na alma. Isso é extraordinário. É extraordinário quando você vê pessoas voltando a ser gente. Voltando a ser gente. E eles estavam testemunhando isso. Essas pessoas estão sendo restauradas no corpo e na alma. Estão voltando a ser gente. E eles perceberam isso. A gente já viu isso muitas vezes. Viu? Por exemplo, o camarada que você encontrou ser um poço de vício e no dia seguinte não tem mais nada. Nada, acabou. Acabou, ele nem sabia, nem lembra mais o que ele era, o que ele fazia. É outra pessoa. Por quê? Porque aqueles que o estavam devorando foram expulsos. A igreja foi chamada para isso, para que essas pessoas sejam libertas, para que esses seres das trevas sejam expulsos e as pessoas sejam restauradas, não apenas no corpo, mas na alma. E eles viram isso. Não é só a cura física, é a cura da alma. Eles voltaram a existir. Eles voltaram a existir como gente. Voltaram a existir como gente. A autoridade que sentiram fluir através deles trazia uma liberdade que eles jamais imaginaram ser possível intermediar. Imagina você ser o meio de libertação de um ser humano. Um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e que estava sendo devorado, consumido, destruído, anulado, aniquilado como gente. E eles começaram a ver isso. Então eles começaram a sentir fluir através deles essa liberdade, e essa libertação, que é o que a gente precisa ser instrumento de Deus. Como é bom quando alguém diz para a gente: puxa, só de estar aqui com você eu estou sentindo uma paz que eu não sinto há muito tempo. Sabe o que ele está sentindo? Os demônios indo embora. E o Cristo tomando espaço e recuperando-o como gente. Voltando até a alegria de ser gente. Então, Jesus os ouviu com um sorriso sereno. É claro que Jesus não estava surpreso, é óbvio. Enquanto eles caminhavam pelas vilas e cidades, Jesus via uma cena que se desenrolava numa outra dimensão. Eles estavam lá vendo a libertação, mas Jesus via uma cena que se desenrolava em outra dimensão. Ele disse: eu via. E disse isso com uma calma que só Jesus consegue. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu via. Olha, não era a primeira vez que o inimigo caía. Aliás, o inimigo é aquele tipo de sujeito que de vez em quando a gente até encontra uns similares, que não importa quantas vezes caia, não aprende com os tombos. Tem gente que é assim, o diabo é um desses, ele não aprende com os tombos que leva. Mas ele caía. Não, Jesus não está falando da queda apocalíptica. Não. Não era a primeira vez que o inimigo caía. Mas essa queda era diferente. Era uma queda de pânico. Uma queda de pânico. Satanás não estava apenas sendo derrotado por Jesus. Ele estava vendo em tempo real a autoridade de Cristo ser distribuída.
Então você imagina, ele encontrou Cristo, Cristo derrotou ele no deserto, ele já viu, aqui não tem minha praia, aqui não é minha praia, não vai ter jeito de impedir que ele faça o que ele entender que deve fazer. Ele quiser curar, ele vai curar, quiser libertar, ele vai libertar, quiser transformar água em vinho, ele vai transformar, se ele quiser multiplicar pão, ele vai multiplicar pão, esquece, não tem jeito de enfrentar esse camarada, esquece. Se ele quiser ressuscitar mortos, ele vai ressuscitar, se ele quiser ressuscitar um, ressuscita, se ele quiser ressuscitar meia dúzia, ressuscita, não dá para trabalhar com esse cara, não dá para enfrentar esse camarada. Mas agora ele estava vendo 70 seres humanos. 70 seres humanos indo para além de Israel, invadindo o território dos gentios e fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Curando os enfermos, ressuscitando os mortos e libertando os endemoniados, expulsando Satanás. Ele disse, pronto, isso aí não vai parar. Porque quando está concentrado naquele camarada só, paciência, ele é o Filho de Deus, foi profetizado, os profetas já tinham dito, eu pensei que dava para vencê-lo no deserto, ofereci para ele tudo que eu tinha, tudo que eu podia, disse para ele, eu entrego tudo, ele não quis, ele me venceu, acabou. Acabou, ele assumiu o controle do negócio, agora ele faz o que ele quiser. Mas só que ele não se conteve. Ele distribuiu a autoridade dele. Primeiro foram aqueles 12, e eu pensei, são os meninos que andam com ele. São os meninos que andam com ele. Esses aí morrem. Esses aí morrem. É tempo contado, daqui a pouco já foram. Mas agora tem 70. Sabe o que isso significa? Que ele começou uma revolução espiritual, que isso não vai parar. Que isso não vai parar. Ele pode distribuir o que ele é para um montão de gente. E aí ele desce, porque em tempo real ele viu a autoridade de Cristo ser distribuída. O poder não estava mais concentrado em uma única pessoa. Havia 70 novos pontos de luz espalhados pela terra. 70 novos pontos de luz espalhados pela terra. Você já se viu no espelho? Claro. N vezes. Por N razões. Tá certo? Não precisa dizer quais foram. N razões. Tem gente que vale a pena se ver no espelho, tem gente que vai lá só para dizer paciência. É isso mesmo, é o que dá, fica assim, não dá para melhorar isso aqui não. Então, vai, se contenta e alegra-se, porque finalmente consegue se ver no espelho, já está bom. Agora, quantas vezes você foi no espelho e disse para si mesmo, eis aqui um ponto de luz. Eis aqui um ponto de luz. Antes de sair da sua casa, você disse, eu sou um ponto de luz. Um ponto de Cristo. Uma estação do Cristo. Prepare-se, Satanás. Mais uma estação de Cristo está saindo para enfrentar você na rua. Muita gente vai ser curada. Muitos processos vão ser libertos. Muita angústia vai ser vencida. Porque está saindo um ponto de luz, uma estação de Cristo. E comigo, bilhões de pontos de luz saindo hoje. Você já se viu assim? Você já fez esse discurso para si mesmo?
quando se olhou no espelho? Pois devia. Devia porque pode. Havia 70 novos pontos de luz espalhados pela terra. Imagina isso. Num mundo coberto de trevas, os seres caídos começam a ver um bocado de ponto de luz saindo. Da onde vem essa gente? O que essa gente tem? Aleluia. E você sabe o que a luz faz com as trevas, não sabe? Claro, você acende interruptor todo dia, não é? Então, todo dia você vai lá e aperta naquele negocinho lá que você chama de interruptor. Tá certo? Você chama de interruptor, mas acende a luz. Tinha de ser outro nome, né? Não está interrompendo, está irrompendo. Devia se chamar irruptor, né? Então, mas nós, seres humanos, sempre classificamos as coisas pelo negativo. A gente não consegue dizer o que as coisas são, então a gente diz o que elas não são. É impressionante. É impressionante como o negativo está sempre diante de nós. Porque a gente não consegue viver a partir da vitória do Cristo. Então, você vai lá e toca no irruptor. Pronto. Você viu o que a luz fez com as trevas, não viu? Pois é, nós estamos espalhados pela terra, cada um carregando a mesma autoridade do rei. Glória a Deus. Cada um carregando a mesma autoridade do rei. Quando você se olha no espelho, você consegue ver que em você está a autoridade do rei. O império das trevas estava sendo desmantelado em uma escala que o inimigo jamais havia previsto. Aquilo era novidade e era aterrorizante para ele. Aterrorizante. O império das trevas está sendo desmantelado. Isso é como César recebeu os camaradas no trono dele que dizem: acabamos de perder uma nação, eles venceram a gente. Eles venceram a gente. As tropas tiveram de sair fugindo. Acabou. Acabou. É como os inimigos chegando para o imperador deles e dizendo: naquela repartição entrou um ponto de luz. Entrou um ponto de luz naquele escritório. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Entrou um ponto de luz na universidade, entrou um ponto de luz na escola, entrou um ponto de luz na rua, chegou um ponto de luz no bairro. O que eu vou fazer? Nada, não tem nada que possa ser feito contra eles. O máximo que você pode fazer é convencê-los que eles não são o que são. Se eles acreditarem em você, eles mesmos se apagam. Aí eles se apagam. Eles se apagam e entram na corrente dos lamurientos e começam a reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar, e eles reclamam, e eles reclamam, e enquanto eles reclamam, eles seguram a luz deles. Convença-os que eles são tão miseráveis quanto os que estão sob o nosso império. Convença-os que eles são tão azarados quanto os que estão sob o nosso império. Não deixe eles perceberem que eles estão na luz. Não deixe eles perceberem que eles são da luz. Não deixe eles perceberem que eles são luz. Só os engana. Faz um terror onde vocês puderem. Façam terror onde vocês puderem, para eles acharem que são tão miseráveis como todo mundo. Para eles acharem que são os azarados da vida.
que nada dá certo para eles, que eles estão totalmente perdidos, que não importa quanto eles orem, nada dá certo, as coisas não acontecem. Faça-os acreditar que eles estão sob o nosso império. Não deixa de jeito nenhum eles perceberem que são luz. Não deixa. Porque se eles perceberem, não há nada que possa ser feito. Nada. Porque as trevas não podem contra a luz. Nada. O império está desmantelado. Então, faz o que puder, porque senão o império vai começar a perder espaço na universidade, vai começar a perder espaço no bairro, vai começar a perder espaço no escritório, vai começar a perder espaço na rua. Não deixa eles saberem que são luz. Porque isso é aterrorizante para nós. Então, antes que eles nos aterrorizem, vamos aterrorizá-los. Vamos fazer eles ficarem com medo da sombra. Se eles ficarem com medo, eles apagam a luz. Mas se ao invés de ficarem com medo, eles se tornarem aqueles caras que o mestre deles quer, que dão graças a Deus por tudo, que o tempo todo estão louvando o Senhor, que o tempo todo estão conscientes de quem são, e de que não estão sozinhos, de que tem um acampamento de anjos do lado deles, que eles vivem em Manaim. Se eles perceberem isso, a luz vai expulsar a gente. Não tem como segurar isso. Então era aterrorizante para ele ver 70 pontos de luz espalhados pela terra. Jesus, então, se voltou para os seus discípulos e confirmou: não foi por acaso que aconteceu o que aconteceu. Eu vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Não foi um acaso. Vocês são alegres porque as pessoas foram curadas, porque os demônios fugiram, deixaram as pessoas em paz e as pessoas voltaram a ser gente? Não foi acaso, não. Eu dei autoridade. Eu vi o inimigo vindo para enfrentar vocês na rua. Eu vi o inimigo descendo para parar vocês nas vilas, nos campos, em todos os lugares onde vocês estavam entrando, na terra dos gentios. Eu vi. E eu dei autoridade para vocês. Podem ir. Podem ir. Vocês vão na minha autoridade. E ele sabe que não pode nada contra mim. Podem ir. Jesus queria que eles soubessem que o poder de Jesus é real e é intencional. Intencional. É real e é intencional. Ele deu esse poder para a sua igreja. E espalhou a igreja em todos os lugares. O poder é real e intencional. E que eles tinham por delegação toda a autoridade. Delegação. Sabe o que é delegação? Eu falo em nome de alguém. Não falo em meu nome. O imperador das trevas orientou os seus escravos a dizer o seguinte: se você vê que não consegue pará-los, faz eles pensarem que o poder é pessoal.
Faz eles entrarem, inclusive, em disputa para ver quem é que pode mais, quem é que manda mais e quem é que aparece mais. Tá bom? Quando você tenta dizer, não, você é miserável, você é miserável, você é miserável, você é miserável, eles não aceitam. Então, muda o jogo, muda o jogo. Muda o jogo, hein? Atenção, muda o jogo. Faz eles pensarem que é deles, que é pessoal. E aí eles vão começar a brigar entre eles para ver quem aparece mais, quem pode mais e quem sabe mais, certo? Então, se a gente não ganhar de um jeito, a gente ganha do outro. Uma coisa a gente não pode permitir, que a luz deles brilhe. A gente tem de fazê-los brigar entre si. Lembra que os seres humanos viraram egóicos. Eles são idiosincratas. Sabe o que é um idiosincrata? Você sabe. É aquele camarada que quer tudo do jeito dele. Se não é do meu jeito, não é do jeito de ninguém. Isso é idiosincrasia. Não dá para viver em comunidade assim. Não dá. Mas é claro que a gente começa a dizer, não, mas também se eu ceder tudo, só eu cedo, o outro não cede e tal, e como é que faz isso? E depois os caras inventaram que o verdadeiro amor é buscar a felicidade do outro. Mas a felicidade não existe. A felicidade não existe. A felicidade é uma circunstância que era possível antes da rebelião lá no jardim e agora só será possível no novo céu e na nova terra. Então o que existe? A glória de Deus! A glória de Deus existe! Então eu tenho de viver para que a glória de Deus apareça em todos os meus relacionamentos. Para que todo mundo saiba como é que é uma vida onde Deus reina. Como é que é uma casa onde Deus reina? Como é que é uma empresa onde Deus reina? Como é que é uma vida de quem vive sob o reino de Deus? Na minha casa, eu quero que todo mundo, quando chegar lá, veja como é que é uma casa que vive para glorificar Deus. Porque se eu ponho o Cristo como centro, pronto, eu me livro das minhas idiosincrasias. Porque agora não é nem do meu jeito, nem do outro jeito, é do jeito de Jesus. E eu concordo que é do jeito de Jesus, e a pessoa concorda que é do jeito de Jesus, e é claro que nós não vamos ficar buscando qual é o jeito de Jesus, pura e simplesmente. A gente vai adorar Jesus. Porque é na medida que a gente adora Jesus que Jesus se manifesta. Jesus não está procurando gente capaz de decorar versículo. Jesus está querendo gente onde ele possa manifestar os seus versículos. Sim. É outra história. O problema todo é que o camarada decora um montão de versículos e depois usa como arma. Isso daí não precisa. Aliás, nos dias de hoje, com todas essas técnicas de procura, de busca, de pesquisa, decorar é besteira, é só acender o celular. Vai ficar gastando o neurônio com isso? Liga o celular, amigo. O Google te fala, o GPT fala, o Perplex te fala com um montão desses negócios que estão surgindo aí. Não, Jesus não está preocupado com isso. Ele está ocupado em fazer a gente viver os versículos. E como é que a gente faz isso? A gente o adora. A gente o adora. A gente passa o tempo todo louvando a Ele, cantando para Ele, dizendo o quanto nós o amamos. E a gente vive o tempo todo falando para Ele, escuta, deixa a gente manifestar o seu amor aqui. Deixa a gente manifestar a sua alegria. Deixa a gente manifestar a sua vida aqui. Ajuda a gente a manifestar a sua alegria. Pronto, o Espírito Santo começa a fomentar os versículos no nosso coração.
Daqui a pouco a gente descobre que não é que a gente sabe a Bíblia, é que a Bíblia está escrita em nós. Porque foi isso que o Senhor disse para Ezequiel: eu vou escrever no coração deles. Eu vou escrever no coração deles. Foi isso que ele disse. Então, o Senhor disse: o poder é real e é intencional, é para vocês viverem isso, para vocês usarem isso, para vocês manifestarem isso. E o segredo é louvor, o segredo é gratidão, o segredo é adoração. O segredo é um desejo profundo de ver o Cristo manifesto na vida da gente. Não é uma disputa sobre quem é que anda mais com Cristo. É um clamor para que Cristo ande mais com a gente. E que a gente ande mais em Cristo. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Sai dessa visão legalista, pelo amor de Deus. Entra na graça. Em tudo dai graças. Então, no auge da celebração, que os discípulos estavam pulando de alegria, 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 aleluia, 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 os demônios se submetem, as doenças vão embora, aleluia, aleluia, aleluia. Então, no auge da celebração, Jesus entregou para eles o verdadeiro segredo. Ele os puxou para mais perto e os puxou para o coração de toda a alegria. Contudo, disse ele, e sua voz se tornou suave, quase um sussurro. Esse tipo de sussurro que reorienta a alma da gente. Ele disse: não se alegrem, porque os espíritos se submetem a vocês. Essa alegria é passageira. É uma alegria que depende do que você faz, do que vocês fazem. É uma alegria passageira. Depende do que vocês fazem. E aí ele fez uma pausa, deixando inclusive que a próxima frase pousasse sobre eles com todo o peso de glória que tem essa frase. Todo o peso de glória que tem essa frase. Alegrem-se antes, porque o nome de vocês, está escrito nos céus. Ele disse: vocês chegaram aqui alegres porque podiam usar o meu nome. Mas a verdadeira alegria está no nome de vocês. O nome de vocês está arrolado nos céus. Não, a alegria de vocês não é porque vocês podem usar o meu nome, mas é porque eu sei o nome de vocês. Eu sei quem você é. E o seu nome está escrito aqui. Quando eu abrir os livros, eu vou chamar você pelo seu nome. Se alegre. Se alegre por isso. Naquele momento os discípulos entenderam. A autoridade de proferir o nome de Jesus não era uma técnica. Deixa, please. Não era uma técnica.
Uma técnica que qualquer um pudesse aprender. Não é técnica, não é prompt. Não funciona assim. Não é uma técnica nova. Não. Não é amuleto mágico. Opa, não é amuleto mágico. Não é abracadabra. Hassan Kobá. Nada desses negócios. Não é amuleto mágico. A autoridade deles não vinha do ato de falar, mas do fato deles serem conhecidos. Amém. Você pode usar o meu nome, porque eu sei quem você é, o seu nome está aqui comigo. Você pode usar o meu nome. Quando você usar, os demônios vão fugir. Porque eles saberão que eu estou em você. Você pode, porque o seu nome está comigo, o meu nome está com você. Porque o seu nome está comigo, o meu nome está com você. Você entendeu, filho? É isso que Jesus estava dizendo aos discípulos. Vocês entenderam? O nome de vocês está registrado no livro da vida. Você pode usar o nome. Usa o nome para louvar o Deus. Usa o nome para cantar. Usa o nome para falar com seus filhos. Usa o nome para falar com seu marido. Usa o nome para falar com a sua esposa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você chamar o nome de Jesus, isso já corrige o que você ia dizer. Tem certas coisas que não dá para falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus é um escudo. Em nome de Jesus, eu queria te dizer, pronto, já mudou. Tem coisa que em nome de Jesus não dá para falar mesmo. Até porque a gente sabe que Jesus não ia falar, então pega mal, falhou, desculpa, não era isso, sorry, fica para a próxima, calma, vamos fazer de novo. Em nome de Jesus, me bota no meu lugar e no seu lugar. Não é no seu lugar de humilhação. É no seu lugar de glória. Por que você vai abandonar o seu lugar de glória? Sabe qual é a sua glória? Seu nome está no livro da vida. Aleluia, glória. Hello? Seu nome está no livro da vida. Você quer glória maior do que essa? Então por que você não usa a sua glória? Por quê? Por que você não faz tudo em nome de Jesus? Eu conheci um camarada, ele talvez seja um exagero, mas eu conheci. Ele era um consultor de empresas como eu era. Ele chegava no cliente, dizia: eu estou aqui em nome de Jesus, eu estou muito grato que Jesus me trouxe aqui para abençoar vocês essa semana. Então, essa semana, em nome de Jesus, eu vou abençoar vocês com novas técnicas, vocês vão aprender coisas novas. Em nome de Jesus, vocês vão mudar. Em nome de Jesus, vocês vão ver que tem outro jeito de fazer o que vocês estão fazendo, melhor para vocês, melhor para todo mundo. Então, olha, eu sou muito grato a Jesus por conhecer vocês. Em nome de Jesus, eu estou aqui para abraçá-los e repartir com vocês tudo que eu sei. A gente ficava olhando para ele, principalmente eu que era crente também, né? Dizia: bom, eu também estou aqui em nome de Jesus, mas será que eu consigo fazer igual ele, que vai chegando aqui,
está sendo apresentado para o cliente e já começa. Não, eu estou aqui em nome de Jesus, porque Jesus é maravilhoso, ele gosta de vocês, e eu vim aqui porque, gente, é muito bom estar aqui com gente que Jesus gosta. Eu falei, meu Deus, esse cara me faz passar vergonha. Mas ele estava certo. Eu não tinha coragem dele, eu não sou esse cara tão atirado com gente que eu não conheço. É por causa das minhas idiosincrasias, ele já tinha se libertado de várias. E eu, naquela época, ainda tinha muitas delas. Espero não tê-las tantas quanto tinha. Mas ele já tinha se libertado pra caramba. E eu falei, puxa, uau! Então, seus nomes estão escritos no livro da vida. Jesus estava dizendo para eles que eles pertenciam ao Pai. E porque vocês pertencem ao Pai, vocês podem ser embaixadores do Filho. Vou falar de novo, irmão, irmã, para você prestar atenção. Porque você pertence ao Pai, amém? Amém. Você pode ser embaixador do Filho. Aleluia. Entendeu? Talvez você não consiga ser tão sofisticado como o King que pega um cubo mágico e faz uma festa. Não precisa. Não precisa tudo isso. O King consegue, mas tem outros jeitos de ser embaixador do Pai. Tem outro jeito. Tem o seu jeito. E sabe por que você pode? Porque você pertence ao Pai. Você se lembra da conversa de Moisés com Deus, quando Deus disse, ó, vou mandar um príncipe poderoso dos meus. Eu tenho um bocado. Tem um bocado de príncipe que trabalha para mim. Eu vou mandar um acompanhar vocês. Um. Você não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar, hein? Ele sozinho vai desbaratar todos os demônios, ele vai derrotar os cananeus, ele vai fazer a festa lá. E vai entregar tudo para vocês. Só ele. E aí o Moisés disse, não vou. Se o senhor não vai, eu não vou. Mas como não? Não estou chamando você para libertar o povo? Já não libertei? Não estou chamando você para tomar Canaã? Estou te dando todas as técnicas, para toda a força que você precisa para tomar Canaã. Vai lá e toma. Ele disse, não vou. Sem o senhor não vou. Por quê? Porque um dia eu vou estar sozinho. Eu vou estar angustiado. Eu vou estar no meio de tanta batalha que eu não vou saber para que lado que eu olho. E naquele dia, eu vou precisar me ajoelhar. E eu só posso me ajoelhar diante do Senhor. E se o Senhor não estiver lá, eu não tenho com quem falar. Porque um dia, todos nós temos de entrar e dizer, Pai, eu vim aqui para me esconder no Senhor. Eu vim aqui porque o Senhor é o meu esconderijo. O Senhor é o meu escudo. Eu não sei o que dizer para o Senhor, mas tem tanto barulho em volta de mim que eu vim aqui me ajoelhar diante do Senhor e dizer, Pai, obrigado, porque no meio dessa loucura eu pertenço ao Senhor. Eu conheço o Senhor e o Senhor me conhece. Como eu vou fazer isso diante de um anjo? Como? O próprio anjo não vai deixar.
Então o Senhor estava dizendo, vocês pertencem ao Pai. E porque vocês pertencem ao Pai, vocês podem ser meus embaixadores. Porque você pertence ao Pai, você pode ser embaixador do Filho. Ter o nome arrolado nos céus não era recompensa no final da jornada. Não. Ter o nome arrolado nos céus não é a recompensa no final da estrada. Ter o nome arrolado nos céus é a fonte de onde toda jornada tira o poder. Você entendeu? Você não vai para conseguir ter o nome no céu. Você vai porque tem o nome no céu, por isso você vai conseguir chegar lá. Amém. Entendeu? Não é o que eu estou fazendo para ter o nome no céu. É o que pelo nome de Jesus é possível ser feito, porque o meu nome, o seu nome, o nome de cada um de nós e de todos nós está no céu. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Pois é. Essa é a ideia. Ter o nome arrolado nos céus não é a recompensa no final da jornada. É a fonte de onde toda jornada tira o seu poder. Por que que nós vamos conseguir? Porque nós estamos no céu. Porque nós somos do céu. Nós vamos, porque nós somos do céu. Glória a Deus. Meu nome, o seu nome, está no céu. Então o que que você está fazendo aqui, sendo embaixador do Filho? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a verdadeira alegria, a alegria que ninguém poderia tirar, disse Jesus, não estava em expulsar demônios, embora isso nos deixe muito contentes, é óbvio, mas em saber que o Rei do Universo nos conhece pelo nome. Amém. Nos conhece pelo nome. Essa é a única alegria que transforma um simples seguidor em um portador de autoridade. Então, você, minha irmã, você, meu irmão, não é apenas um seguidor de Jesus. É alguém que porta autoridade, capaz de invocar o nome que está acima de todo nome e ver seus efeitos transformadores no mundo. Amém? Amém. Então você pode começar qualquer diálogo em nome de Jesus, porque você tem essa percepção e mais, você tem essa prerrogativa. Não por causa de você, dos seus méritos. Por isso, para com esse negócio de ficar olhando para si mesmo e ficar achando se eu posso, eu não posso, porque eu não sei. Porque... Ei, eu estou aqui porque Jesus escreveu o meu nome lá. E porque ele escreveu o meu nome lá, eu falo aqui. Tá certo? Ponto. Uma vez, quando eu estava na missão, um camarada cismou comigo, sabe Deus por quê? E eu digo, sabe Deus por quê? Porque ele nunca me disse, ele só me atacava. Toda reunião ele dizia, você é isso, você é aquilo. E eu dizia, escuta, mas o que está vendo? E todo dia, toda vez que eu dizia isso, ele falava, você sabe, você sabe. Tá bom, mas eu não sabia. E ele dizia, aí ele fazia de tudo. Ah, se você for para o céu, qualquer um pode ir para o céu. Eu falei, é verdade, isso é verdade. Isso é verdade, se eu vou, qualquer um pode ir. Isso aí nós estamos certos, está tudo certo aí, é assim mesmo. Não, porque você sabe, não estou sabendo. Um dia eu fui falar com Jesus, falei, Jesus, ó, eu não consigo mais entender isso aí não.
Eu quero pedir perdão para o homem, mas nem sei o que eu peço perdão, porque ele não diz qual é o meu pecado. O senhor disse que se o camarada soubesse alguma coisa que eu fiz contra qualquer um que me desse a oportunidade de arrepender, ele não me dá a oportunidade de arrepender, eu não consigo dizer para ele, bom, então me perdoa, o que foi que eu fiz? Me perdoa, vamos consertar, o que eu tenho de fazer, o que eu tenho de pagar, o que eu tenho de mudar. Ele não fala, Deus. E aí, pai, eu não sei mais o que falar com ele. Aí o senhor me disse, fala para ele que você é problema meu. Que seja lá o que for que você tenha, você não terá mais, porque eu vou trabalhar em você, eu estou trabalhando em você. E que depois que eu começo a trabalhar numa pessoa, tudo é só uma questão de tempo. Glória a Deus. Fala para ele. Fala para ele que você é problema meu. E que eu gosto de você, de graça, inclusive. E que eu vou mudar você. E que seja o que for, vai mudar. E que seja o que for que tenha vencido você, eu vou vencer. Você não vai continuar onde está. Ninguém te avisou que eu estou trazendo você para a glória cada dia mais? Você não vai ficar onde está. Eu comecei uma boa obra em você e eu vou terminar. Diga isso para ele. Diga que eu sou um cara que quando começo uma coisa, termino. E eu comecei com você. E eu vou terminar. Que ele não precisa se preocupar, não. Que é comigo. Não é com ele. E para ele descansar. Porque ele também está precisando de conserto e eu vou consertar também. Entendeu, irmãos? A única alegria que transforma um simples seguidor em portador de autoridade, capaz de invocar o nome daquele que está acima de todo nome e ver os efeitos transformadores que isso causa no mundo, nos nossos relacionamentos e principalmente no nosso coração, está no fato de que o nosso nome está registrado no livro da vida. E é de graça, hein? É pela graça. Tem mais essa. Eu não sei você, mas eu não fiz nada. Eu só fui visitado. Um dia, eu me vi de joelhos. E o Senhor disse, eu vou salvar você. Você está salvo. Você está perdoado, você está salvo, e nós vamos começar daqui para frente. Daqui para trás não interessa mais. Faz sentido para você isso? Porque tem um bocado de gente tentando ganhar isso. Mesmo dentro da chamada igreja cristã, o cara diz, não, eu estou me esforçando para Deus abençoar. Ué, eu estou aqui sendo abençoado e por isso que eu me esforço pelos outros. Você está se esforçando para ser abençoado. Eu estou sendo abençoado para me esforçar pelos outros. Tem alguma coisa errada aqui. Ou nós estamos falando de deuses diferentes, ou você não entendeu o nosso Deus. Entendeu, irmãos? Então, o nome, o eco da alegria hoje, para nós, é que a história daqueles 70 discípulos é a nossa história como igreja. E deve ecoar em nós com força. Entendeu? Com muita força. Nós vivemos em um mundo que constantemente nos mede pelos nossos resultados. Pelo nosso sucesso e pela nossa performance. A lição que aqueles 70 aprenderam na poeira daquela estrada da Galileia é a mesma que a gente precisa reaprender hoje. A gente não deve buscar alegria no sucesso de nossos projetos ou na visibilidade do nosso ministério.
A mensagem de Jesus nos liberta dessa tirania. É uma tirania ter de ser o melhor. É uma tirania querer ser o que mais aparece. É uma tirania desgraçada isso. O Senhor nos liberta disso. Nossa alegria mais profunda e estável não vem do que a gente faz. Nossa alegria mais profunda e estável vem de quem nós somos em Cristo. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Você sabe quem você é em Cristo? Amém. Só o Frank, só o King sabe? Amém. Ninguém mais sabe? Vou repetir de novo, hein? Você sabe quem você é em Cristo? Amém ou não? Eu sei. Aleluia! Aleluia! Não tenha medo de louvar a Deus, porque é o louvor que liberta. É o louvor que liberta. Glória a Deus. É a gratidão que liberta. Amém. Entendeu? Saber que o nome da gente está escrito no céu é a âncora da nossa alma. Naquele dia em que Jesus falou comigo, eu vou cuidar do seu irmão que não sabe o que fala agora sobre você, porque de você eu já estou cuidando, descansa. Amém. Descansa. Muitas vezes eu ouvi, eu tinha, né? Ele está vivo e ativo, graças a Deus. E ele vivia dizendo que o único jeito de adorar a Deus era o tempo todo falar das nossas misérias. E que a gente tem que lamentar que nós somos pecadores, que nós somos seres miseráveis, que nós somos piores que os vermes, que nós não valemos nada, etc, etc. E ele falava isso tentando me ensinar a teologia dele. Aí depois eu ouvi, quando ele terminou de falar, numa das vezes eu disse, escuta, tá bom, entendi. Mas se eu ficar contente porque Jesus me salvou, você vai ficar chateado comigo? Fala para mim, assim, vamos supor que de repente eu seja inundado pela alegria de ser salvo. Você não vai ficar chateado comigo, vai? Na sua teologia não tem lugar para a alegria da salvação? É alegria. Na sua teologia só tem lugar para a miséria do pecado? A miséria do pecado não era um negócio que devia ser vivido do outro lado? Não, os caras do outro lado deviam estar dizendo isso? Eles que estão em trevas? Você está me dizendo que eu estou na luz e tenho de ficar olhando para as trevas? Me dá uma boa razão para isso. Me dá uma boa razão para chegar numa pessoa que está inundada de luz e falar com a pessoa e ela fala, mas lá fora as trevas, hein? Você está vendo aquelas trevas? Não, estou vendo a sua luz. Não, mas lá as trevas são pesadas, hein? É mesmo? Aonde? Não, lá fora. Mas você está lá fora? Você está lá fora? Ih, então eu fui enganado. Eu pensei que você estava na luz, eu vim para cá, encontro você. Eu estou certo que está na luz, você está falando só do lado de fora? Você está lá fora? Não, eu estou na luz. Pois então se alegre que você está na luz, meu filho. Me fala mais da luz. Como é que é estar na luz? Como é que é estar na luz? Saber que o nome da gente está escrito nos céus é a âncora da nossa alma. É uma alegria que não flutua com altos e baixos. A alegria que flutua com altos e baixos é a alegria do sucesso e do fracasso. Muitos tentam usar o nome de Jesus como fórmula, mas a verdadeira autoridade espiritual
não é uma técnica. Não. É uma consequência de sermos conhecidos por Ele. É uma consequência de sermos conhecidos por Ele. Uma vez uma senhora veio falar comigo dizendo: eu vou tomar uma grande decisão na minha vida, mas como foi você que me levou ao conhecimento de Jesus, eu quero conversar com você antes de fazer isso. Tá bom. Coincidentemente eu estava na cidade dela, falei com meu amigo aqui, ele cedeu a sala dele, vem aqui, vamos conversar. Aí ela me falou toda a barbaridade que ela está pronta para fazer. Eu ouvi. Quando ela terminou, eu disse: posso te fazer uma pergunta? Ela falou: pode, claro. Quem é você? Ela falou: que isso? Você me conhece. Eu falei: não, vou perguntar de novo. Quem é você? Se alguém pedisse para você se descrever, como você se descreveria? Quem é você, minha irmã? Ele disse: eu sou serva de Cristo. Então eu devo te fazer uma segunda pergunta. Pois não. Isso que você vai fazer é coisa que servos de Cristo fazem? Ela disse: não. Falei: então não combina com você, irmã. Não faça. Não combina com você. Não tem nada a ver com você. Porque você não é assim. Você não é essa pessoa. Então você está assumindo o papel de quem? O seu não é. Porque você poderia estar fazendo uma autointerpretação, mas você não tem como se autointerpretar, porque você não é assim, você acabou de dizer que não é. Pronto, é só isso que eu falei. Eu terminei de falar, ela disse: é verdade, eu não vou fazer isso não tem nada a ver comigo. A verdadeira autoridade espiritual não é uma técnica que a gente domina, é a consequência da gente ser o que é. A gente é conhecido por Ele. A autoridade não flui do nosso relacionamento com Cristo. Vou dizer de novo para você levar um susto. Presta atenção, hein? Depois não vai dizer que eu não falei. Vou dizer de novo. A autoridade não flui do nosso relacionamento com Cristo. De novo. 1, 2, 3. A autoridade não flui do nosso relacionamento com Cristo, mas do relacionamento de Cristo conosco. Não é o que você faz para Cristo que conta. É como Cristo vê você que conta. Glória a Deus. Para de ficar se julgando e passa a adorar o seu Senhor. Amém. Que gosta de você e nem você sabe por quê. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tenho de repetir de novo ou ficou claro? Ficou claríssimo? Até para mim que sou português. Até para você. Mas se o João pegou, meu. Easy. A autoridade não flui do nosso relacionamento com Cristo, mas do relacionamento de Cristo conosco. Porque Ele conhece a gente pelo nome e registrou a gente no céu. Olha só. Ande com a sua carteirinha do céu. Tá certo? Anda com a sua carteirinha do céu. Se você vai dar carteirada em alguém, dá do céu. Glória a Deus. Porque essa é verdadeira mesmo. O resto é tudo bobagem. Nem tem mensalidade. E não tem mensalidade, tem mais essa. Ele nos confere, Cristo nos conhece
nos registrou e nos confere autoridade para agir em seu nome. Quando você for falar com a sua esposa, diga, olha, em nome de Jesus eu queria falar com você. Nossa, isso vai mudar. Isso vai mudar. Primeiro que você vai parar para pensar. Caramba, eu vou invocar o nome do Senhor Jesus. E como eu sou da turma que está no céu, quando eu invoco o nome do Senhor Jesus, ele vem mesmo. Porque se o seu nome não tivesse no céu, você ia passar vergonha igual os filhos do sacerdote. Que chegaram lá para uns caras possessos e disseram, nós vamos te expulsar em nome de Jesus que Paulo prega. O Paulo eu sei quem é, e esse Jesus eu não quero nem me meter com ele. Mas você eu não sei quem é não. Mas não é o seu caso. Ele sabe quem é você. Ele sabe onde o seu nome está escrito. Ele percebe a luz. Entendeu? Ele percebe a luz. Inclusive tem alguns lugares que se você entrar e for domínio do império, ele vai mandar você embora. Vai dizer, você não pode ficar aqui não. Você não pode ficar aqui não. Por que não pode? Você vai apelar para a democracia, mas ele não vai aceitar. Entendeu? Eu conheci um menino que voltou para Jesus por causa disso. Ele desafiou o pai e tal, e sabe como é que é menino quando entra na adolescência e quer provar para o pai que ele é que está certo. Aí ele decidiu fazer o que o pai mais abominava, que é ir num lugar onde o adversário era invocado. Aí ele foi. Quando ele chegou lá, agora eu vou acabar com meu pai. O cara que estava lá em nome do imperador daquela droga virou para ele, não, vai embora, você não fica aqui não. Falei, claro que eu fico, eu vim aqui para ficar, não, você não fica não, você pode sair. Eu vou sair daqui por quê? Porque se você ficar, os anjos vão destruir tudo isso aqui, sai daqui, você não é daqui. Eu falei, e aí, o que você fez? Ele falou, saí correndo. Ah, saiu correndo? E agora, onde você está? Eu estou num lugar onde eu não posso sair, nem quero. Ah, bom, então está tudo resolvido. Demorou, hein? Demorou. Não tem nada a ver com o seu relacionamento com Jesus, tem a ver com o relacionamento que Jesus tem com você. Amém. Amém. E esse reconhecimento, ele nos confere autoridade para agir em seu nome. E é o reconhecimento dele que nos comissiona. Eu estou comissionando você porque eu sei quem você é. Não é o nosso esforço para alcançar Jesus. A missão não é um fardo para provar nosso valor. Entendeu? Se eu vier pregar aqui um fardo para mim, eu tenho de ir embora e esquecer esse negócio. Pode ser um fardo para vocês, mas para mim não vai ser. É uma hora que vocês dizem, caramba, ali não para. Então aí o fardo é seu. Eu não, porque eu estou numa boa. Eu estou numa boa. Não é um fardo. Que não é para provar valor nenhum, mas é a consequência natural de quem tem a alegria de ter o nome nos céus. Quando os irmãos vão cantar aqui, não pode ser um fardo. Tem de ser a alegria de quem tem o nome no céu. Eu sou o Marcelo. É? Eu sou o Marcelo. Ei, só sobra pro Marcelo, hein? Entendeu? Não é um fardo, mas a consequência de quem já tem a alegria de ter o nome dos céus. Então, irmãos, porque nós estamos seguros em nossa identidade, a gente transborda essa realidade para o mundo. Sempre juntos e sempre em dupla. Nunca sozinhos. Então, a alegria da missão se completa ao vermos a libertação das outras pessoas, sabendo que por meio da ação de Cristo elas também podem ter seus nomes arrolados nos céus. Glória. Amém? Amém. Nossa alegria se multiplica ao participar da alegria delas. E isso gera um círculo
virtuoso que expande na história da espécie humana. Sabe qual é esse ciclo virtuoso? O reino de Deus. Amém? Então, onde você estiver, o reino de Deus está lá. E onde você vai, o reino de Deus vai com você. Ari, eu estava naquele movimento da Cracolândia que foram presos os policiais lá. Eu estava com o Pedro e nós entramos numa casa, numa casa tudo escuro. E aí os caras pegaram eu e ele e trouxeram para perto assim. E aí acendeu um isqueiro e falou: quem é você? Porque nós somos do céu. Eu falei: nós somos de Jesus. Aí ele acendeu o isqueiro de novo, apareceu um cachorro gigante. Pode vai do lado dele. Aí ele me deixou ver. Ele iluminou meu rosto assim e parou e falou assim: ó, pode deixar ele embora. Ele é de Jesus. Nós vamos embora. O Pedro falou, o jornalista falou assim, o repórter, não acredito, cara, não aconteceu, não acredito. Até hoje ele conta essa história. Tá vendo? É isso. É só isso. É só tudo isso. É isso. Vamos viver em nome de Jesus, irmãos? Quer aproveitar o fato de que você pode invocar o nome de Jesus ou não? Você vai continuar invocando os nomes seus? Bora. Não precisa falar quais são. Fica pra lá. Fica com você. Guarde isso no coração. Não precisa contar nada. Mas eu quero que você se lembre que você pode invocar o nome de Jesus. Amém? Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unidade da Trindade, a comunhão materna do Espírito Santo, a cura que há em Cristo Jesus, seja com cada um dos irmãos, com todo o povo de Deus, e que alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. Deus abençoe. Tchau, gente. Paz e graça.